Bom dia, salve, salve, meus amados, meus queridos. Eu quero nesta manhã trazer uma palavra sobre o comportamento dos povos, né? O comportamento dos povos, a maneira das pessoas usar as palavras. E depois eu vou falar algo interessante sobre Jesus, tá? Por exemplo, por que nós falamos salve, salve, né? Nós temos uma herança linguística do latim, né? Nós herdamos o latim. Na época de Jesus, quem falava o latim eram os romanos, né? E os romanos povoaram, né, a questão ibérica ali, a Espanha, em cima de Portugal ali. E nós tínhamos três tipos de latim, né? Nós tínhamos o latim do clero, dos intelectuais, e tínhamos o latim cotidiano dos militares. Esse foi o latim que nós herdamos. Então, como que ele saudava o imperador romano? Ele dizia ave, ave César, ave. Ave significava salve em português. Então, quando a gente fala salve, a gente também está dizendo ave, né? Quando o anjo apareceu para Maria, em português ele disse salve, salve, né? Mas em latim ele disse ave, ave, tá? Olha, o povo judeu, eles saúdam de uma maneira diferente. Eles saúdam dizendo assim, ó, shalom. Eles falam de manhã shalom, à tarde eles falam shalom e à noite também eles falam shalom. O que significa a palavra shalom? Muitas pessoas pensam que shalom significa só paz, né? Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. Shalom Shabbat, né, que é o feliz sábado, né, que os judeus primam ainda, né, eles acreditam no Antigo Testamento, né. Então eles fazem isso ao entardecer de sexta-feira e vão até sábado à tarde, né. Feliz sábado, né, os judeus, né. O Shalom significa o seguinte, significa paz, significa plenitude, significa bênção, significa que tudo vai bem, né? Você está desejando tudo de bom para a pessoa, né? Shalom significa felicidade, Shalom significa tudo de bom. Quando o judeu fala Shalom para o outro, né? Ele está desejando tudo isso para um outro patrício, para um outro conterrâneo, né? E também se a gente dá Shalom, você está desejando tudo isso. Agora nós brasileiros, nós falamos bom dia, boa tarde, boa noite. E quando a gente estuda, a gente aprende que essas palavras são palavras mágicas. Por quê? Porque a boa educação é a maneira de uma sociedade viver. Nós vivemos sociedade. Por exemplo, eu já falei que por que a gente estuda os coletivos, né? Os peixes são cardumes, né? Nós temos juntas de boi, nós temos juntas de médico, e até os objetos abstratos têm coletivos. Por exemplo, constelação são as estrelas, né? Galerias são de quadros, álbum de fotografias. Então, o ser humano é um ser gregário, ele não foi feito para viver sozinho. E ele precisa, esse mundo tem 7 bilhões, 700 milhões de habitantes nele. E nós precisamos conviver bem, nós moramos em sociedade, nós não moramos sozinhos. Cada um tem uma profissão, cada um precisa do outro. Tem profissões que dão mais dinheiro, tem profissões que dão menos, mas todas elas são essenciais. Nós temos que valorizar do gari até o presidente da República, né? Temos que valorizar. Todos são úteis nessa sociedade, todos são importantes. Outra coisa, o gari, né? Quem estaria disposto a ir lá limpar, a varrer, a levantar de madrugada, temos que ser gratos a Deus e dar a eles o respeito, a dignidade, são seres humanos, né? Em toda profissão, atrás dela tem um ser humano. Então nós devemos dizer bom dia, boa tarde, muito obrigado. Agora, como eu sou versado em letras, que hora que a gente pede desculpa e que hora que a gente pede perdão? Às vezes há essas curiosidades, né? Desculpa a gente pede quando a gente fere uma pessoa sem querer. Quando a gente pisa no calo de alguém sem querer, a gente pede desculpa. Quando a gente faz alguma coisa por querer, quando a gente provoca uma situação, a gente deve pedir perdão, tá? A gente deve pedir perdão. Perdão porque eu te fiz isso, perdão porque eu te fiz aquilo.
No inglês, o que a pessoa fala? Né, good morning. À tarde, good afternoon. De noite tem duas maneiras, né? A pessoa só fala good night ou quando ele vai deitar, quando ele vai se retirar. Quando não é isso, ele usa uma outra expressão para dar boa noite. Mas eu quero agora voltar para a Bíblia. Olha, Deus criou todas as coisas só com o poder da sua palavra. Então olha só o poder que tem a palavra de Deus, hein? Ele dizia, haja isso, haja aquilo, e havia, né? As coisas existiam. E Jesus, eu quero chegar em Jesus. Jesus era um homem que falava pouco, falava muito. Porque olha só, os políticos da nossa sociedade são verborrágicos. Falam muito, mas entre falar e fazer é uma distância muito grande, né? Eles falam muito e não fazem nada. Os militares, por sua vez, são homens de poucas palavras, né? Militar fala pouco. Eu fui numa formatura de um sobrinho, né, bombeiro, e havia grandes autoridades. Olha, a Bíblia manda obedecer às autoridades. E havia várias autoridades lá no Teatro Mestrinho, e havia comandantes, havia de várias companhias, né? Havia ali coronéis, havia ali várias patentes, né? E eu fiquei pensando aí, um discursou, o outro, o prefeito da cidade discursou. Eu falei, meu Deus, nossa, até a hora que todos discursaram aqui, que hora que nós vamos sair daqui? Mas nenhum daqueles generais falaram nada, nenhum daqueles coronéis, nenhum daquelas patentes falaram nada. Deixou todo mundo falar. E só um falou e tal, não falou muito. Jesus era um homem de poucas palavras e falava tudo. Nós às vezes falamos, o brasileiro gosta de uma coisa assim desagradável, o brasileiro gosta de falar as coisas ao contrário. Às vezes uma pessoa está bem vestida, ele brinca, mas como é que você está mal vestida? Né? O brasileiro às vezes joga ao contrário as palavras, que é perigoso também, as palavras devem ser corretas. Outra coisa, o que é humildade? Humildade é eu aceitar a verdade. Se alguém falar que eu estou bonito, se alguém falar que eu me expresso bem, se alguém falar, e tudo bem, que for coisa positiva e que for verdade, eu tenho que dizer amém, ficar alegre, agradecer e tal, né? Agora Jesus, ele falava pouco e falava tudo. Nós às vezes falamos muito e não falamos nada, não comunicamos nada. Eu acho um episódio interessante lá em Marcos capítulo 5. Jesus foi procurado por um homem chamado Jairo. Jairo era um homem chefe de uma sinagoga, era casado, tinha uma filha de 12 anos, era uma pessoa importante na sua sociedade, era um homem de cargos relevantes na sua sociedade, era um homem de moral, de integridade, um homem impoluto. Mas a filha dele estava moribunda, quer dizer, não importa se você é rico, se você é pobre, infelizmente nós passamos por essa vida e passamos tudo o que tem que passar nessa vida, né? Temos alegria, temos lutas, temos tristezas, temos dificuldades, né? E morremos fisicamente também. Então não é porque fulano é rico que não tem luta. Outra coisa, é uma grande ilusão, né? A gente não prega o evangelho para os ricos porque desse rico não precisa. A gente pensa que o rico tem tudo. E o Jairo procurou Jesus, chegou lá, chamou Jesus, falou, Jesus, eu estou com a minha filha moribunda. Eu estou com a minha filha morrendo, Senhor. Dá para o senhor lá em casa? E Jesus teve um outro episódio, curou uma outra mulher, que eu não vou entrar em detalhes hoje, mas falou que ia, e aí acabou ficando preso ali, houve um congestionamento humano, e a hora que ele pôde ir, ele saiu andando com os discípulos, para ir. Quando chegou no meio do caminho, irmãos, por que notícia ruim ela voa e notícia boa ela demora a chegar nas pessoas? Às vezes a gente abre uma igreja num bairro, e leva anos para uma pessoa saber que tem uma igreja lá, que tem um pastor lá, que tem alguém que prega o evangelho lá. Mas se uma batida houver quilômetros e quilômetros, se alguém matar alguém, em qualquer lugar que seja, logo aquilo é anunciado na internet, na televisão, notícia ruim voa. E aí umas pessoas vieram correndo, né? Tinham consideração. Vocês estão vendo que lugar bonito que eu estou aí? A terminária. Estou mostrando para vocês o Flamboyant, eu estou aqui no meu paraíso. Então, voltando lá ao ponto. O Jairo, aí umas pessoas vieram e falaram, não precisa ir lá mais não. A sua filha já morreu.
O Jairo, no mínimo, deve ter começado a chorar, dizer, meu Deus, não deu tempo. As pessoas, tá vendo, para dar uma notícia, as pessoas vêm. O Jairo olhou para Jesus, não sabia o que fazia, não sabia onde punha o rosto, não sabia o que fazer, ela já morreu. E ele olhou para Jesus e Jesus falou só 3 palavras. Jairo, crê somente. Jairo, crê somente. E Jesus não diminuiu os seus passos e nem aumentou os seus passos. E ele chegou na casa e tinha muita gente. E Jesus pediu que todos se retirassem e convidou Pedro, Tiago e João, porque mesmo numa sociedade, a gente tem poucas pessoas mais íntimas. Jesus escolheu aqueles 12, mas entre os 12 ele tinha 3. Depois a igreja dele foi para 70, está lá em Lucas capítulo 10. Depois nós ficamos sabendo lá em Atos que tinha 500 pessoas no templo, ficaram 120 para o dia de Pentecoste, mas diz que 500 irmãos viram Jesus, a ascensão de Jesus, Jesus subir aos céus. Aí Jesus chegou, falou, vai entrar comigo Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe, é lógico, né? Qualquer médico que for atender seu filho, sua filha, pai e mãe vai estar junto. Né? Qualquer pessoa que for atender, né? Uma pessoa lá vai numa consulta, vai ter alguém de confiança junto, né? Quando minha mulher fazia os pré-natais, eu ia com ela, porque a Bíblia diz que nós não devemos lançar pérolas aos cães e nem coisa sagrada aos porcos. É a nossa família, nós temos que preservar pela nossa família. Aí entrou o Jairo, entrou a mãe e entraram os 3 discípulos. Jesus chegou e disse para a menina, ele usou palavras em aramaicos, né? Ele disse, Talita cumi. Ó, poucas palavras, Talita cumi, quer dizer, menina, a ti te digo, levanta. Talita cumi. E ela acordou. Voltou à existência. Jesus a ressuscitou. E ela sentou-se na cama. E ela disse, mamãe, papai, eu estou com fome. E Jesus disse assim, dai-lhe de comer. O sintoma do apetite em todas as áreas, né? O apetite da comida, o apetite espiritual para ouvir a palavra de Deus, o apetite do romance, de beijar a esposa, de abraçar, de casar, tudo isso é apetite. O apetite tem uma grande mensagem para nós. No apetite está a saúde, sabia? Uma pessoa que não tem fome da palavra de Deus, ele está doente. Uma pessoa que não tem apetite de comida está doente. Uma pessoa que não tem apetite para namorar, ele não tem atração, ele não sente nada, ele não deve ser cobrado casamento, nada dele, entendeu? Então, olha só, Jesus fala pouco e fala tudo. Jesus não brinca com as palavras, tá? Por isso que quando ele vier, quando ele voltar, quando nós morrermos e quando ele assentar conosco, ele vai perguntar das coisas que ele falou e o que foi que nós fizemos com as coisas que ele falou, tá? Ó, toda liberdade é cheia de responsabilidade. Por que que os pais e as mães querem saber quem é o namorado da filha? Porque se ela aparecer grávida, eles sabem de quem vão cobrar, tá? Quem vai assumir essa responsabilidade. Quando nossos filhos trabalham para alguém tem que assinar a carteira deles, porque se acontecer um acidente, nós queremos saber quem vai, eles querem saber quem vai pagá-los. Como que eles vão sobreviver? Meu querido, fica aqui mais essa mensagem, tá? Um beijo no coração, Deus te abençoe.